Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu. E aí, pessoal, meu nome é Marcos Botelho, sou professor de interpretação bíblica e quero convidar você a estudar o Sermão do Monte. Nós estamos estudando com 22 vídeos e hoje, nesse vídeo, nós vamos estudar Mateus 7, 21 a 23, os dois tipos de discípulos. Se você ainda não leu, vai lá ler Mateus 7, de 21 a 23 e depois você volta aqui no vídeo, faz as suas anotações, sua oração, vê o que Deus fala com você e vem bater as ideias com o estudo de hoje, tá bom? Você pode estudar aqui no YouTube, como você deve estar vendo, ou numa plataforma, aqui embaixo tem um link, é de graça as duas, mas lá eu respondo as perguntas que as pessoas estão fazendo e também tem um certificado se você fizer o curso todo. Já chegamos a 900 alunos lá na plataforma, então eu não dou conta de mais alunos responder todas as perguntas. Então é limitadas as vagas aqui, então clique agora para você ter acesso a essa vaga, porque depois tem mais cursos lá. Vamos para o estudo? Esse trecho, onde fala Senhor, Senhor, no vídeo passado eu me empolguei um pouco e acabei entrando nele, né? Porque, é lógico, a Bíblia é tão entrelaçada que às vezes é difícil separar assuntos. Uma coisa sempre está ligada à outra. Então não dá para você falar de uma coisa sem falar da outra. Então você vai falar da árvore, do fruto, e aí você acaba entrando na consequência disso. Mas Jesus, agora nesse final, depois dele ter feito o apelo e falado sobre o caminho e a porta estreita, como todo bom sermão tem o apelo, o caminho e a porta estreita. E aí ele vai falar sobre os falsos líderes, os falsos pastores, né? Esses lobos em pele de cordeiro. Então Jesus vai falar de duas formas enganosas que você pode aceitar esse apelo. Uma é fazer uma profissão de fé meramente verbal, que falta a prática, que é o vídeo de hoje, e o próximo vídeo é uma confissão doutrinária perfeita, mas que falta prática. As duas são formas erradas de aceitar esse apelo. Então, hoje ele vai falar de quem confessa o nome de Jesus, mas não a pratica. A nossa fé em Jesus não é apenas o que nós dizemos sobre Jesus, mas o que a gente diz e o que ela afeta na gente. Tudo isso diz respeito à nossa fé em Jesus, não é apenas verbal. Esse é um grande erro. Tem textos que falam sobre confessar Jesus, né? Como Romanos 10, de 9 a 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo, pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Então, a gente pega esse texto e acha que é apenas algo, se só confessar, Jesus, eu entrego a minha vida, amém, tô salvo, é um selo, é uma declaração, é muito cartesiano, você repete a oração, você repete umas frases e pronto, magicamente você está salvo. Bom, a Bíblia o tempo todo vai falar que a fé não é um mero repetir, assim como a oração, mas que a fé é acreditar e se submeter a Deus. É isso, é obedecer ao senhorio de Deus. Então esse acreditar em Deus é tão verdadeiro e tão forte dentro das suas entranhas, do seu coração, que você não pode viver de uma forma que você não acredita. Você só tem como viver da forma que você acredita. Então não tem como desassociar crer e ser, crer e viver, crer e obedecer. A nossa profissão verbal sempre vem acompanhada da nossa obediência moral. A nossa obediência a Deus. E aí Jesus conta essa história desse homem que vai fazer uma oração no juízo final. Isso era algo muito claro para o primeiro século, esse dia final, o último dia. A Bíblia o tempo todo vai falar que vai haver um último dia, e nesse último dia todos serão julgados. E pelo Antigo Testamento, todo judeu no primeiro século tinha consciência que Deus era o juiz. Só que nessa história, Jesus está colocando ele como juiz. E aí Jesus fala que esse homem
fala: Senhor, Senhor, em teu nome eu profetizei, eu expulsei demônio, eu curei. Olha só, nós somos muito próximos, eu fiz toda a sua obra. E aí Jesus fala: eu não conheço você, eu não sei quem você é. Afaste de mim, você que pratica o mal. E é lançado para fora. Então, essa história é muito pesada porque ela revela alguém que dizia conhecer de Deus, mas não praticava. Ele sabia só falar, mas não vivia. E aí Jesus não conhecia. Jesus conta essa história e Jesus dá alguns detalhes, 4 detalhes, que mostra que esse homem era extremamente religioso e o que ele falava, entre aspas, era verdade. Ele realmente fez alguns milagres, ele realmente falou o nome de Jesus. Olha que interessante. Primeiro que Jesus fala que esse homem era respeitoso para com Deus, porque chamava Deus de Senhor. Então, quando um judeu era respeitoso para o Deus, né, principalmente numa época onde os gregos já tinham invadido, os romanos estavam ali, e aí se tratava com qualquer jeito tantos deuses, né? Então, várias vezes o Deus Jeová era destratado. Esse homem conhecia como deveria ser tratado o Deus de Israel e tratava Deus como Senhor. Então, esse homem, ele falava com respeito. Uma segunda característica, ainda na palavra Senhor, mostra que esse homem tinha uma reverência ortodoxa. Porque a palavra Senhor é uma palavra que se trata ao divino. A palavra Senhor no grego é uma tradução do hebraico da palavra Jeová. Nem sempre era essa palavra que se usava, mas também a palavra Senhor, ele era uma palavra dizendo: "Ó Senhor Deus Jeová". Então, além de respeito, existia uma ortodoxia ali, mostrando que aquele homem era um rabino ou era um líder religioso. Uma terceira característica desse homem, ele era fervoroso, ele era zeloso, ele falava Senhor, Senhor. Essa repetição da palavra mostra essa intensidade no clamor de Deus. Então esse Senhor, Senhor, existe uma intensidade quando Jesus conta essa história, mostrando esse fervor zeloso desse homem que está falando com Deus. E em quarto, o relato desse homem fala que várias vezes ele profetizou em público. Então, esse relato era de um homem que não tinha vergonha da sua fé, mas era um homem que testemunhou de Jesus em público, numa época que já era perigoso ser monoteísta, ser um judeu devoto. Então, realmente, ele ali era alguém que não tinha vergonha, testemunhava sobre o Senhor. Mas aquele homem tinha todas essas características, mas não tinha a principal. Ele não conhecia a Jesus verdadeiro. Era só de forma verbal. Ele só falava de Jesus, sabia muito falando de Jesus, mas conhecia pouco na prática. Aí Jesus usa uma palavra no grego que é dessa palavra confessar, que é uma palavra de uma declaração pública também. Assim como aquele homem fez uma declaração pública, Jesus vai fazer uma declaração pública de volta. Só que a declaração pública de Jesus não é muito agradável. Nunca os conheci pessoalmente. Afastem-se de mim, vocês que pratiquem o mal. Mesmo vocês tendo usado várias vezes o meu nome livremente, eu não conhecia vocês. No Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículo 46, esse relato é detalhado um pouco mais. Ele fala o seguinte: por que vocês me chamam de Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Então ele mostra claramente lá no Evangelho, nesse paralelo, que o problema do Senhor e Senhor não é a forma com que faz, não são os dons, mas é a falta de prática, de viver o que se prega. Por isso que pela árvore você reconhece o fruto. Se a pessoa não vive o que prega, se a pessoa não vive o que fala, ela não é a mesma árvore do fruto. Eu falei no outro vídeo uma pergunta que geralmente surge, né? Por que Deus deixa essas pessoas que não são legítimas, são falsos profetas,
terem os dons, como de cura, às vezes de profecia e de expulsar demônios. A gente não tem uma certeza por que essas pessoas, mesmo não sendo verdadeiramente salvas ou conhecedoras de Jesus, elas têm esse poder, eles têm esse dom, esse algo especial, esse presente, né? Dom é presente de Deus. Às vezes eu penso que é por causa da misericórdia de Deus, é o que os teólogos chamam de graça comum, que Deus derrama a sua graça para justos e injustos, faz chover na colheita dos justos e dos injustos, tem o sol para os justos e injustos, faz prosperar justos e injustos, porque essa graça comum é para que o mundo não apodreça de uma vez. Então Deus o sustenta, essa criação, no seu poder, nessa graça comum, e a sua igreja, ela é o sal para conseguir completar a tarefa de Deus Criador estar já fazendo, salgando também a sua criação. Então, isso explicaria por que Deus vai dando a sua graça, que é mais ou menos aquele texto que até as pedras clamarão se as pessoas não clamarem sobre quem é Jesus. É mais ou menos isso. As pessoas vão usar, Deus vai usar os ímpios ou os justos. Se os justos não comparecerem, se os justos não fizerem missões, se o justo não fizer o que é certo, Deus vai usar quem Ele quiser. Por isso que é sempre um privilégio ser usado por Deus. Porque Deus pode usar quem Ele quiser. Deus pode usar, seria muito melhor se Ele usasse os anjos, seria muito melhor se Ele usasse outras pessoas, mas Ele quer usar você e quer usar eu. E isso é pela graça. A graça de Deus e nada mais. A confissão de quem Jesus Cristo é bem importante. Mas a obediência é que vai revelar se você e eu conhecemos a Jesus de verdade. Agora, a palavra conhecer, no grego, é diferente o conceito do judeu, né? Da palavra hebraica. Então, o conhecer do grego, ele é muito mais intelectual, porque na Grécia foi onde surgiu a filosofia, todo o pensar, e no judaísmo, o conhecer, ele é muito mais completo e físico, tanto que a palavra conhecer no Antigo Testamento, ele é várias vezes usado para a palavra sexo, porque assim, então ele conheceu essa pessoa de tanta intimidade. Então a palavra conhecer no hebraico, ela significa intimidade, conhecer no seu mais profundo. A palavra conhecer no grego é muito mais sobre dissecar, sobre você pegar um sapo, matar, abrir ele, ver como funcionam os órgãos, ver como funciona, e aí você faz um tratado, como é que esse sapo é, e aí você entrega. Então, muitas vezes a gente é influenciado pelos gregos e a gente vai falar assim, Senhor, eu quero conhecer a Deus. E aí você vai estudar a Bíblia e você quer decorar a Bíblia, você quer fazer respostas e você sabe aonde estão os livros da Bíblia, conhece os versículos de cor, fala os atributos de Deus, sabe tudo, sabe falar as coisas de Deus, o credo de Nicéia, são tantas informações, mas você não tem intimidade. No final das contas, você tem um conhecimento grego, você dissecou Deus, você matou Deus antes, matou entre aspas, Deus antes de conhecê-lo. Então você não tem relacionamento, você só quer dissecar e fazer um tratado sobre Deus. Essa é a teologia morta, essa é a teologia que não interessa para Deus. Agora, o conhecer Deus, que é essa intimidade, que é muitas vezes retratada como a intimidade do casal, assim como Jesus é o noivo e a igreja é a noiva, essa intimidade que Deus quer ter com a gente, algo muito íntimo, na oração, no quarto secreto. É isso, essa semente da coisa mais íntima que Ele quer, desse nosso coração, de tornar uma só carne com a gente, aonde a gente é o corpo de Cristo, a igreja é o corpo de Cristo, que quando a igreja casar com Cristo vai se tornar uma só carne, um só corpo, onde Ele é o cabeça. Olha só como são tantas figuras de intimidade. Esse é o conhecer. Então, muitas vezes a gente fala
sobre os dons, o confessar é importante. Olha, eu confesso que Jesus é o Senhor, eu confesso que o Senhor é maravilhoso, eu confesso que o Senhor me salvou. Isso é importante, até fundamental, mas junto com isso, principalmente no conceito de salvação, vem a obediência, esse conhecer e se submeter ao senhorio de Cristo. Queridos, que a gente não tenha só uma profissão verbal de quem é Jesus, que a gente não viva só de palavras, mas que a gente viva de obediência. Obediência moral, obediência de santidade, obediência da submissão do senhorio de Jesus Cristo, da palavra de Deus, que a gente cresça em conhecimento, essa intimidade do quarto secreto de oração, da palavra, essa intimidade onde a presença de Deus é melhor do que qualquer presente que Ele dê. Simplesmente estar com Deus é suficiente. E que essa graça invada a sua vida e a nossa vida, é porque quando a gente começa a perceber isso e a se submeter, a gente vira um discípulo radical. Que Deus te abençoe. Galera, o próximo vídeo é o último vídeo do nosso estudo. Mateus 7, de 24 a 29. Os dois construtores. Vai estudar e a gente se vê no próximo vídeo.